Márcia! Cá estamos. Cá estamos, permanecemos, não é? Permanecemos. Márcia, bem-vinda novamente. Obrigada. A esse espaço de partilha, esse espaço de compartilhar experiências e inspirar pessoas aí, de repente, para resolver suas questões ou buscar caminhos para resolver as suas questões, né? Hoje nós vamos falar sobre sexo e espiritualidade. A gente já falou um pouquinho sobre isso da outra vez que a gente esteve aqui juntas, né? Quem quiser ir lá assistir um pouco vai ser muito bem-vindo, tá muito legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais. E para começar falando sobre isso, tem muitos tabus, né, a respeito de como é que uma pessoa pode gostar de sexo e ser da igreja. Essa semana eu recebi um meme, eu acho que eu até compartilhei com você lá no Instagram, que era assim, motel evangélico, então não pode. Ah, você lembra? Compartilhei depois de resolver isso, gente, procure lá no Instagram. Motel evangélico, então não pode isso, não pode aquilo, só pode se for casado, não pode, acho que era, não pode sexo anal, não pode gozar fora, como é que era mesmo? Não pode transar com camisinha, e tinham várias regrinhas lá sobre o sexo. E sexo muitas vezes é tabu. Esta semana eu estive com uma pessoa que falou que uma das atividades que a terapeuta deu para amiga dela era falar a palavra sexo. Nossa, como é difícil começar a falar sexo. Sexo, aí você fala sexo? Ai, sexo. Vou fazer... Que estranho, né? Nossa, como é difícil. E é muito interessante isso, porque sexo para mim, apesar de ter sido durante muito tempo, eu cresci num lar evangélico. Minha mãe não, meu pai não, mas assim, nós 5, os irmãos, todos íamos para a igreja. Então, assim, crescer dentro da igreja é saber que você só vai fazer sexo depois do casamento. Só, né? Tem que casar virgem? Sim, por favor, né? Porque senão, ora, como assim alguém vai te querer? Se você perder a virgindade, ninguém nunca mais vai te querer e essas coisas vão sendo embutidas. Hoje talvez não, ou mas... até que pecado, que Deus vai te castigar, ou que você vai sofrer alguma penitência por conta disso. Mesmo que Deus não te castigue, você vai atrair coisas ruins, coisas desse gênero, né? Porque você tá em pecado. Então, assim, o pecado do sexo é a mesma coisa da mentira, do roubo, entra tudo na mesma... Ou seja, tudo se eu pecado. transar é tão pecado quanto se eu roubar, talvez? Sim. Para algumas pessoas para algumas pessoas tem o mesmo esse peso. peso. Exatamente. Sim. E é muito triste isso hoje, Sim. né, de saber que muitas pessoas entendem o sexo como pecado, né? Eu me lembro dessa época que, assim, um pouco mais velha já, mas eu me lembro desses encontros de casais, assim, que a gente ia. E aí os pastores lá que orientavam falavam, abençoem as camas antes do sexo. Então, tinha que orar antes do sexo. Pra abençoar. Tinha isso nesse post. Eu me lembrei na hora, né? Então, abençoe a cama, abençoe o lençol, abençoe, né, a sua genitália. E aí não falavam, imagina falar o nome da Xaninha. Né? Em outras palavras, porque as nossas genitais têm vários nomes. É muito engraçado. Muitos nomes, falar né? sobre isso também, porque, gente, é muito engraçado, assim. Hoje eu tenho contato com uma menininha que é filha do meu namorado. Ela tem 5 anos e lá tem um nome, mas na minha casa sempre foi outro nome. E eu falo o nome... Eu posso falar? Fala! Que a gente sem pudor, gente. Eu sou uma pessoa despudorada. Lá em casa sempre foi Pampinha. Pampinha. Então, da onde veio esse nome? Não sei. Mas lá em casa era xereca, xerequinha. A xereca. E assim, do quê? E lá, pra ela também, é a xereca. E eu falava perereca. Ele fala Pererequinha. Perereca. E eu falava, não, Xaninha. Não, a Pampinha. Pampinha é tão bonitinha. Porque é tão bonitinha, né? E aí fala xereca, depois a gente vai crescer perseguida, né? E aí vai tendo outros nomes, e aí vai... E alguns são muito engraçados, inclusive, né? Meu Deus do céu. E da genital masculina também, né? São engraçados. Também. Bicho do pé peludo.
Fazer depilação, Nossa, gente. olha, Pra quem homens, gosta, né? não se importem em fazer depilação. É legal na hora do sexo oral. Não precisa virar os pendentes. Às vezes dá uma atrapalhadinha, né? Quebra o clima. Mas tem gente que gosta, e se gosta também tá tudo bem. Mas a questão aqui é sobre a gente desmistificar e você ter liberdade para fazer aquilo que você gosta, sem esse peso que muitas vezes a gente traz. Porque o que aconteceu comigo? Assim como você, eu vim de um lar evangélico, e aí mesmo depois que eu saí dessa igreja, ainda assim eu ficava com peso. Não, os traumas e as vozes ficam ecoando durante anos na cabeça da gente. Até eu entender outras coisas, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Você se permite, né, outras possibilidades, outros assuntos, o mesmo assunto por outras vertentes, mas aí é um processo de vida que a gente vai desenvolvendo, né? E um processo de conhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente entende a função do sexo, aquém da reprodução, aquém de outras coisas, a gente entende o quão importante é ter essa energia sexual ativa. E aí que a gente não tá falando sobre vulgaridade ou incentivar o sexo de qualquer forma. Não é isso, né? Até porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da energia sexual, né? Só que, independente da forma como fazer, é tirar alguns pesos do tabu. É certo ou é errado? É como você vai se sentir diante daquilo. Tem pessoas que fazem coisas horríveis, que pra mim são horríveis, mas pra elas se sentem bem em fazer aquilo. E quando a gente traz e entende que tudo, absolutamente tudo tem dois lados, tudo tem duas referências, no mínimo, hein, gente? Mas que tudo tem vários pontos de vista e que, inclusive, quando a gente vai estudar historicamente a questão da castração sexual e o porquê, manipulação de massa, de grupos e etc, a gente vai entendendo o porquê que nós fomos tolhidos dessa questão do prazer, da sexualidade e de acessar as coisas que vêm através do sexo. Porque a nossa energia sexual ela é tão importante, então a gente vai começar a explanar um pouquinho sobre isso, que quando a gente vai falar, por exemplo, de processos obsessivos espirituais, é através da energia sexual. Quando a gente vai falar de criação, de criatividade, criação de vida, não só através da gestação, né? Porque não só um filho, né? Mas a criação de um projeto. A criação de estar aqui hoje, isso tudo veio... através do sexo. Foi através da energia sexual. Não, nós não transamos. Vamos deixar bem claro que ela tem. Eu não tô gostando, gente. Mas nunca gostei, mas... Okay. Enfim, e tá tudo bem. E aí, a criação, a libido, o prazer de estar vivo, o fôlego para fazer as coisas acontecer, essa energia de fazer, vitalidade, felicidade vem também através da energia sexual. Vem essa disposição para a vida. É estar disponível para a vida quando você aceita que você tem uma energia sexual que te impulsiona. Afinal de contas, nós estamos aqui porque alguém transou. Exatamente. Então, se não assim, tivesse sexo, não tem aqui. Vida, não tem ser humano. Faz parte, é parte importante, responsável, integral. Ter sexo, o ser humano precisa do sexo, tanto quanto ele precisa da arte, quanto ele precisa da espiritualidade, quanto ele precisa da política, quanto ele precisa dessa filosofia de vida. É um dos pilares da vida do ser humano ser reprodutivo. E ele reproduz o quê? Ele reproduz... filho só? Não, ele reproduz. Até porque tem gente que não pode ter filho. Aí você não tá disponível pra vida? E aí você não pode transar nunca mais? Porque aí você não tem um ovário, então, ou não tem, ou a pessoa não tem... Não, e qualquer questão? Qualquer questão que você não possa ter filho, então você não vai estar disponível pra vida porque você não vai ter um filho? Oi? Nunca vai poder se relacionar, porque aí você não pode ter filho, então sexo é só pra reprodução, então você nunca vai poder ter um namorado, uma parceira, um parceiro? É incoerente. Não, e aí, assim, como você faz
é essa ligação da disposição para a vida, da disponibilidade de estar na vida, porque é isso, é estar na vida, é estar dia a dia. Não só levantando, indo para o trabalho, voltando, dormindo, acordando, né? Estando Não. presente. Integral. É essa integralidade do que é estar vivo, né? E essa integralidade, essa disposição para fazer coisas. Você gera, quem não pode ter filho, você gera um projeto. Você gera uma doação de tempo, porque tempo é vida. Gera criatividade. Criatividade. Gera bom humor, porque o bom humor, estar bem, faz com que outras pessoas estejam bem, você transborda. E aí você gera o quê? Você gera bom humor, você gera alegria de estar vivo. Então, assim, isso, né? sexo é isso. Você, um toque que a pessoa está precisando é geração. E isso vem da onde? Vem do sexo. Vem do sexo. Vem do sexo não, vem da energia sexual. E aí, depois a gente pode falar, dentro de várias coisas que a gente estudou, né? A gente estudou algumas coisas parecidas, sobre os tipos de sexo, mas isso fica para um outro tipo de podcast, né? Da onde vem essa energia sexual, que não é só do sexo, da cópula, transa, genital, não é só disso, tá? E aí a gente pode depois falar sobre isso. Mas hoje, introduzindo nessa parte da espiritualidade, se você tiver curiosidade, depois pesquise um pouco mais sobre isso, né? Nós temos vários corpos. Vários corpos, né? O corpo físico, mental. Vou falar, né? O básico aqui para vocês entenderem, para ficar mais fácil para a gente começar a falar sobre isso. Então, tem o físico, mental, emocional e espiritual. Quando a gente entende que são vários e que para você acessar o corpo espiritual, você passa por outros corpos, você entende que você precisa cuidar de todos. Aí, se você vai atrás de pesquisar outras filosofias, como, por exemplo, filosofias vindas da Índia ou vindas do Ocidente, você vai ver várias imagens daquele homem com os braços espalmados, que fala? Com os braços abertos. Com os braços abertos, ou até as imagens daqueles pontos energéticos que existem no corpo. Quando a gente vai estudar isso, essa parte energética, e entende que a gente tem esses pontos energéticos que são chamados de chakras, atrás desse chakra também tem uma outra coisa que é a energia Kundalini. E essa energia Kundalini, ela só acende através desse pulso da energia sexual. E é através dessa ascensão da energia Kundalini que algumas filosofias falam que é quando a gente tem essa energia sexual fluindo no nosso corpo e que essa energia ascende pelo topo da cabeça, que a gente tem a ascensão espiritual. E aí você faz a sua conexão divina. Porque quando você traz, então vamos lá, trazendo do chakra básico, que é o último lá da ponta, que é o básico, então ele é o primeiro, na verdade. Mas que fica entre o ânus e a vagina, o ânus e o pênis, no períneo, né? É bem na ponta da coluna, assim, né? No final da coluna vertebral. Então, assim, ele tá ali, ele faz a sua conexão com a Terra, planeta Terra, Terra, né? Então, você tá ligado, dali você liga ao centro da Terra. E aí, você vai subindo pela energia da criação, da criatividade, que vai se fundindo, tem pontos de conexão, né? Ela vai se conectando. E aí, quando você consegue chegar ao topo da cabeça, chega ao topo com essa energia do planeta Terra, e aí depois a gente pode falar um pouco sobre essa energia do planeta Terra, que é um ser, né, vivo. E aí você traz essa energia e acende e leva isso para o céu, para o alto, para o que é elevado, que aqui do nosso ponto de vista está acima, né? E pode ser que esteja em algum ponto de vista do lado, mas a gente está olhando para cima, a gente acende para o que é divino. E a gente sempre fala que é Deus, o céu, né? Aquela coisa. Então a gente está no divino. E isso traz a conexão. Então, pensando do que você traz da Terra e do que é divino numa relação sexual, e essa energia que vem de baixo, ela vem na mesma proporção
do de cima e ela vem de baixo e ela se encontra no cardíaco, que é quando a gente faz a conexão com afeto, com carinho, com respeito. E a gente conecta com o outro numa relação sexual, numa criação. E é assim, e o seu projeto de vida, sua doação, qualquer coisa desse tipo. Se não vier, todo mundo, a gente escuta isso, né? Se não vier do coração, faz sentido para você fazer? Não, então assim, quando não conecta com o coração, logo você desiste, logo você tá desanimado com isso e aí você não flui. Então, se não conectou com o divino e com a terra, não prospera, né? Não vai para frente. E olha, então, o nível de complexidade do que a Márcia acabou de explicar e, ao mesmo tempo, o nível de simplicidade. Porque, assim, o que nós estamos falando é sobre aceitar que nós estamos num planeta que é um planeta que tem esse contato com a Terra, mas que tem esse contato espiritual. E como a gente faz essa ligação, existem várias formas de fazer, mas como isso é feito através do sexo, é isso que nós estamos explicando, que é através dessa energia Kundalini. E essa energia, ela é tão incrível, né? Ela é tão forte, porque ela dá o nosso magma. Ela faz com que o nosso magnetismo, ele também se expanda. E esse magnetismo também nos faz nos tornarmos magnéticos. O que é isso? Atrativos, como um imã mesmo, do magnetismo mesmo. É muito interessante isso, se falar do magnetismo, porque a gente tem a lei da gravidade por conta do magnetismo da Terra, né? Do centro da Terra. Então, se você liga o magnético com o elétrico, que é o que está no ar, e essa parte elétrica é o que a gente entende pelo divino, que são essas conexões elétricas cerebrais também, que o cérebro também é elétrico. Nós somos elétrico e magnético. Então, falar que o seu corpo é canal do elétrico e do magnético, né? E aí é o magnético, é essa conexão com o magnético que faz você ir, que dá esse impulso, que dá segurança para você ir. E aí, olha só, o que a Márcia trouxe agora é o que eles explicam dentro da lei da atração, trocando em miúdos. Quando a gente vai estudar a física quântica, o que a gente aprende é sobre isso, sobre essa questão de ser eletromagnéticos e a importância, o quanto o sentir faz com que nós nos tornamos mais atrativos e mais co-criadores do que o pensar. Sim. E aí tudo começa a casar e a se misturar. Porque quando a gente passa a estudar várias coisas diferentes, no final das contas as coisas se complementam. E tudo é através desse magnetismo pessoal que acontece também através do sexo, entende, gente? E através da energia sexual. Que o sexo que a gente está falando aqui, que depois a gente vai explicar, não é só cópula. É essa energia sexual estando ativada dentro do nosso ser. É essa vitalidade ativada. É o que acho que vem um pouco do Oriente, que a gente traz também, a gente já vive isso há muito tempo, do Ki. E aí você tem o Ki, que é essa energia vital da vida, e o Tao. Vocês assistiram Kung Fu Panda? Eu adoro o desenho, ele fala super do Ki lá, né? E aí você junta essa energia que é o magnetismo, que é estar aqui, que é estar vivo. E vivo, né? Vivendo. Não sobrevivendo. Não, sair da sobrevivência, co-criar a sua vida. Então, hoje foi muito interessante porque eu falei, vou acordar super cedo, 5 horas. Coloquei o relógio para despertar 5 horas. Vou fazer o yoga e depois eu vou me dedicar completamente aos documentos que eu tenho que elaborar. Eu dormi até as 8. Ai, que delícia! Eu disse, cara, hoje eu não estava
disponível para a vida do jeito que eu achei que eu estava. Então, assim, o que faltou? Né? Por quê? O meu magnetismo não colaborou com o meu mental. Porque o mental foi preciso, mas o emocional não, o corpo não. O corpo precisava dormir. E aí vem o corpo, o físico, o emocional, o físico abalado, o emocional abalado, o mental estava querendo muita coisa. O espiritual nem entrou nesse jogo. Assim, ignorei o espiritual hoje. E aí, ignorei o mental também, na verdade, né? Mas o que prevaleceu? O físico. Estava alinhado? Não. Então, assim, alinhar tudo isso é estar preparado nessa energia sexual. É estar preparado para ela. É saber o que é essa energia sexual. E o que ela é de verdade, Juliana? Você que estudou Tantra, porque eu sei que ela estudou Tantra. Também. Ela estudou magnetismo, ela estudou umas outras coisitas que ela pode falar. O que é de verdade essa energia sexual dentro de toda a sua experiência de consultório, de atendimento, de vida? Fala para mim, para nós. Bom, eu acredito que cada pessoa que vai falar sobre isso vai ter um ponto de vista diferente. E é a ideia aqui a gente compartilhar apenas um dos pontos de vista. Isso sempre tem que ficar muito claro, porque não é uma verdade absoluta. Nada é uma verdade. Nada. O que eu enxergo a respeito desse assunto é pequenininho. Dentro disso existe um universo de possibilidades que ainda estão para ser descobertas, né? Mas essa energia sexual, que é esse nosso pulsar de vida, né? Que a gente precisa se apropriar disso tudo, dessa energia e da vida, tem a ver com que a gente tem que se aproximar de Deus e da Terra, que é justamente dessa conexão. E quando a gente fala de estar aqui, é aceitar estar vivo, aceitar que nós estamos encarnados. Então, a minha busca, e eu fui parar nesse assunto, foi justamente por eu não aceitar a vida. Então, eu acordava todos os dias e falava, ai, Deus, já deu, né? Já tá bom, já posso ir embora, já tá tudo bem. Eu nunca teria coragem de me matar, por exemplo, né? Imagina, jamais. Mas todos os dias eu dormia e falava, ai, Deus, amanhã se eu não acordar, tá tudo super beleza, não preciso nem acordar. Tá maneiro. E aí, no dia seguinte, eu acordava. E aí, eu acordava e falava... Ai, Deus, mas o dia... Tá bom, então eu vou ser feliz. Então, a escolha sobre a felicidade sempre foi uma escolha. Mas sempre também teve um delay. E o que era esse delay? Era aceitar estar na Terra, estar viva, estar encarnada nesse planeta. Porque pra mim não fazia sentido, a vida não fazia tanto sentido assim. Tipo, ai, mas a vida então é isso aqui, eu tenho que acordar, viver, dormir, morrer com chatice. Trabalhar. Já fiz, então já sei o que é viver, já posso ir lá. Já entendi, ai, tá não bom, gostei dessa Deus. historinha, vira página. Já posso ir pra outro planeta? Já posso ir pra outro lugar? Já posso ir pro céu? É muito interessante pensar isso também, porque como se outro planeta fosse super legal também, né? Não, nem sei se era, né? Mas na minha cabeça só não fazia sentido estar aqui. Como se todos os outros lugares do universo, de dimensões, fossem mais legais do que aqui, né? Então, nem sei se né? Se são legais ou não sei. Quer dizer, não lembro, né, de tudo. Algumas coisas a gente lembra. Enfim, mas esse é outro assunto também. Mas o fato é que eu não se aceitava muito bem. E aí, quando eu fui estudar e fui entender essa coisa de aceitar estar aqui, aceitar estar na Terra é aceitar tudo que vem com a experiência de estar encarnado. De ser um ser humano. De ser um ser humano. E aí, eu tive que estudar as minhas sombras e estudar tudo que me barrava. E entender aquilo que me barrava. Né? Então, quando eu fui olhar para esse meu lado, para as minhas experiências, né, eu tive que aceitar estar viva, aceitar o meu corpo.
aceitar a minha sexualidade, os meus desejos. E aí que eu vim da igreja? E aí que isso tudo era proibido? Você tá pensando nisso, Juliana? Muito. Fogo no cooler! Não falta, né? Ele normalmente fica apagado, mas não falta. E aí, nessa coisa de estudar tudo isso, e estudar o que é estar encarnada, veio também essa necessidade de entender tudo que envolve estar aqui e estar nesse corpo. Porque eu, durante muito tempo, eu fui por esse outro lado, né? Então, como eu era da igreja, eu ficava só no espiritual. Então, eu fiquei muito focada no espiritual. Aí, depois, eu fui estudar toda a parte de inteligência emocional. Aí, eu fui pro mental. Mas eu não tinha conexão com o meu corpo. Então, como eu ia criar coisas aqui na Terra e ter essa conexão se eu nem estava conectada com esse corpo, entende? Olha que maneiro, que barato, que loucura. E aí, quando eu me conectei comigo, com o meu corpo, com as minhas questões, e aí que eu fui entender a sexualidade, eu falei, caralho, Só isso. é só isso? E não é pouco. Divino, é tão lindo, É é tão lindo. mágico. Então, estar aqui e permitir que a energia sexual flua, nada mais é do que se permitir estar vivo. Porque quando a gente se permite estar vivo, a gente se permite receber aquilo que vem da terra. Se a gente se permite receber o que vem da terra, a gente se permite receber o magma. A energia que pulsa dentro da terra, que é o magma. E esse magma flui através do nosso corpo pela energia sexual. E aí a gente vai começar o podcast de novo, gente, Juliana. Falando dos chakras, e aí se trazendo a energia da Terra e tudo que envolve o planeta Terra. E aí pensando que a Terra é esse planeta azul maravilhoso. Maravilhoso. E a gente pode entender que esse mundo espiritual, esse mundo eletro, que deixa o planeta Terra vivo é esse sol que Que é faz... energia masculina que e é a terra tem energia feminina. feminina. Então é perfeito. É tudo perfeito. E aí a gente vê esse mundo é verde e tudo que a gente vê de verde é vida. Porque assim, a gente vê o planeta azul, a gente vê um sol amarelo, e aí você vê as plantas, a natureza e se conectar e tudo que isso traz de vida, porque você olha para a natureza, você fala, nossa, aqui tem vida. E aí você fala, eu também sou um ser vivo, tanto quanto uma árvore, tanto quanto uma planta, tanto quanto... Eu também sou a natureza divina. E aceitar esse divino que adentra dentro do nosso corpo através da energia sexual. Através dessa pulsão de vida, que é essa energia tão maravilhosa. Então, quando a gente aceita essa energia, e aí eu não tô falando de como você vai fazer para aceitar essa energia. Calma, gente, a gente ainda não... A gente não tá no como, a gente ainda só não estamos falando. Estamos filosofando. Estamos só filosofando. Quando a gente aceita essa pulsão de vida, essa energia sexual que habita em cada um de nós, que faz, e a função e a importância dela, esse já é meio caminho andado para a gente aceitar a sexualidade e aí passar a desmistificar o que é a sexualidade, os tabus, preconceitos, gostos, desejos e inclusive entender com quem a gente quer misturar a nossa energia. Porque quando a gente vai para um ato sexual, vai para o sexo, né? Ali entre duas pessoas, independente de qual é a orientação sexual, independente de qualquer coisa. Mas quando estão 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, não interessa a quantidade também, gente. Todos aqui sem preconceito, tá tudo bem. Então, quando você vai para essa troca de energia com uma ou mais pessoas, é você entender o quão importante, divino e sagrado. Não no sentido de, é proibido ou não é proibido. Mas o quanto essas energias conectadas, ela te faz criar coisas.
E aí, talvez você não queira criar com a pessoa que você tá tendo essa relação sexual, ou com as pessoas. E talvez você não queira receber essa energia dela. Por que depois de algum E tempo... tudo bem também. Ah, tudo bem E como também. eu bloqueio isso, gente? Quer dizer que eu não vou mais transar? Não! Calma. Vamos falar disso também, mas é entender que a sacralidade não é sobre transar ou não transar. Não é, não... É sobre, Não é sobre a isso. escolha de como e com quem e por que você vai fazer o que você vai fazer. Porque dá pra criar com o sexo. E aí a gente fala de magia sexual. Que nada mais é de você usar esse momento do sexo para criar pra você e pro outro. Então a coisa vai ganhando outras proporções tão lindas, Vai. tão bonitas, tão divinas, que não é sobre fazer ou não fazer. É muito maior, é muito mais grandioso, muito mais bonito, né? Então, pra mim, isso é energia sexual, para mim, né? E aí passa a ser um estilo de vida. Porque você, ok, da última vez não foi tão legal, vou escolher outra parceira, talvez para dividir essa energia, vamos ver se... Porque é assim também, né? Você tá ali na sua Kundalini, você tá cruzando os pontos de intersecção, isso no individual. Quando você tá trocando com outra pessoa, e aí vem também a Kundalini, gasguei, Kundalini. do outro, você vai intersectar a sua com a dele. Ou eu tô falando no meu caso, né? Vamos para um masculino. Então, o meu chakra básico, ele vai conectar com a criação dele e o dele com a minha. E aí as trocas vão acontecendo. Então, sobe, troca, troca. E aí você vai misturando as energias. Tanto a emocional, quanto a sexual, quanto As energias gerais. todas as outras energias. E os traumas, os medos. Tudo vem. Tudo vem. Tudo. A parte boa e a parte ruim. Tem problema vir a parte ruim? Não, ninguém é bom. Eu não sou 100% boa, ninguém é. Você não é? Jura? Não sou. É 50%, 50%. Olhe Olha lá! lá! Não sei. Nem vou falar a minha porcentagem. Pra saber. Enfim. Depende, muito relativo. O que você acha que é bom e eu não. Pois é. Mas, ok, vai parte ruim minha ou sua para outra pessoa. Então, não é sobre julgar a parte ruim do outro. Todo mundo tem. E essa parte ruim pode ser boa para você. Enfim, pode te ajudar em alguma coisa. Não é sobre isso. Mas é que algumas coisas são bem pesadas, né? E aí, se você encontra uma pessoa que você encontra que é bem pesado. E aí você fala, não, esse não contribuiu para o meu crescimento. Para o meu ki, para minha inspiração de vida e divina. E aí, explica, né, Márcia, por que algumas pessoas... Porque já aconteceu. Eu já atendi várias vezes que a pessoa falou, Ju do céu, saí com uma pessoa nesse final de semana, nossa, tô acabada. Não sei e tal. Ou eu perguntar, né, você tá esquisita essa semana? Nossa, e como é que foi seu final de semana? Ah, saí com uma pessoa, assim, assado. Aí eu já falo, eita. É bem verdade que esse tipo de coisa acontece que a gente nem tá ativando a energia sexual para o sexo propriamente dito. Às vezes só você entra em lugares que você fala, ai, quem esteve aqui? Né? Se você tem essa percepção... Imagina trocando. Imagina realmente introduzindo uma energia e um órgão. É verdade. No outro. É muito... Porque às vezes você só põe a mão no outro e você fala... Tudo bem? Quem são vocês? Quem estão aí? Porque assim, quem? Né? São muitas consciências que vão também se agrupando de acordo com o que você está vibrando nessa energia sexual da vida, da criação, da cocriação e da criatividade, né? Por quê? Porque atrai o que você vibra
se você entra na frequência do rádio, então você tá lá numa frequência, você tá sintonizado com aquilo. Você vai ouvir o que o seu dial está conectado. Se você conectou com aquele tipo de pessoa, se você está vibrando na mesma frequência, você vai atrair aquele tipo de pessoa e aí você vai levar junto e vai deixar com a outra pessoa também um pouco seu. Então, nossa, eu tava tão pesado e conversei com você e agora eu tô tão leve. Por que será? E aí a pessoa deixa com você o que tava pesado e sai super bem, né? E aí você fica esquisito e não sabe por quê. Porque isso realmente vem junto quando você troca com as pessoas a sua energia de vida, né? E aí, gente, a gente tá falando que quando a gente fala de espíritos obsessores, por exemplo, né? Eles se ligam através dessa energia sexual, né? Eles precisam do nosso magma, né? Eles não têm corpo. E o que faz a gente ter o corpo, ter o magma, é o corpo, né? Isso. Então, entender isso é desmistificar e começar a entender com quem é que você pode se relacionar ou não. E aí não é sobre julgar a pessoa, não é entender que às vezes algumas pessoas vão bater, outras não, algumas vão ser contribuição para você, outras não, e tudo bem. E até aprender a se precaver e como é que então eu vou para um date sem sair de lá todo lascado, né? Então, a gente pode falar sobre isso no próximo, porque nós já está acabando, você acredita? Acredito. Podemos falar sobre isso e como você pode se proteger disso e como você pode, se você não conseguir se proteger, se liberar. Porque, gente, olha só, isso pode acontecer tanto numa troca sexual como num lugar mesmo comum, como você acabou de exemplificar, né? Sim. Então, é importante a gente explicar. Então, a gente trouxe hoje aqui o que é energia sexual, um ponto de vista sobre o que é a importância da gente estar com essa energia ativa. Onde é que vocês podem buscar mais referências a respeito disso, né? E também sobre a importância de entender essa coisa do magnetismo e de sermos eletromagnéticos e tudo mais. Além disso, a gente falou sobre essa questão de estar pesado ou não por conta desse tipo de troca. E no próximo episódio falaremos sobre como se precaver disso e o que mais é possível e como... e sobre os tipos de sexo e como ter esses tipos de sexo ou como ativar a energia sexual. Pode ser? Pode, tá combinado. Obrigada, Ju. Obrigada, Márcia. Você quer deixar alguma dica? Deixo. Assiste o próximo, que aí todo mundo vai entender um pouco melhor sobre isso. É sobre isso. Fica junto. Isso, e eu gostaria de pedir para vocês a permissão para que vocês olhem para esse assunto com mais leveza e amorosidade. Porque, no meu ponto de vista, Deus criou todas essas coisas. Deus criou o céu, Deus criou a terra e Deus criou o nosso corpo com essas capacidades. E criou exatamente essa ordem de ser e essa forma de acessar também a espiritualidade. Então, isso tem um objetivo. Então, apenas se abram para isso, sem ponto de vista, sem julgamento, vai lá e pesquisa. Né? De repente, pode ser aí o início de um outro ponto de vista, de você pensar de uma forma diferente, que pode ser nem ser parecida com a gente. Não, pode. Aliás, pode ser bem diferente e a gente vai agregar isso e a gente vai falar mais sobre isso. Tragam novos pontos de vista. E tudo é importante. Mas o incentivo aqui é que você tenha o seu forma de ver, a sua pesquisa, o seu jeito de enxergar as coisas e não ir pela cabeça do outro, ou pelo jeito do outro, pela forma do outro, porque você é único, você é única. Então, você pode pensar com o seu próprio jeito e ok, né? E adaptar tudo isso que é falado, porque você dá um Google, você vê espiritualidade e sexo e espiritualidade, tem 1 milhão de coisas ali. Leia, e aí, tô com dúvida, manda as perguntas, a gente vai responder. Sim. A gente pode contribuir. E assim, não fiquei satisfeito, vamos buscar mais coisas. Sim, até porque a gente não sabe tudo. Claro que não. E nem vamos saber. Por isso a gente acessa registro acástico. Adoro. Um beijo.
beijo e obrigada, Obrigada a você. Márcia. Obrigada. Gratidão. Gratidão também. Te amo. Também te amo.